5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 20. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. O capítulo 20 de Provérbios pode se resumir a uma palavra: o governo da própria vida. Quando nós lemos os versículos de Provérbios, capítulo 20, nós percebemos que todos esses versículos estão falando a respeito do governo da nossa vida. Como cada um de nós tem governado a sua vida. É muito comum na virada do ano que as pessoas façam muitas promessas dizendo: agora, no nosso próximo ano, vamos praticar esportes, vamos ler mais a Bíblia e falar mais com Deus. Vamos melhorar com relação à nossa alimentação, vamos parar de fofocar, de mentir, de cuidar da vida das outras pessoas para concentrar toda a nossa energia em cuidar da nossa própria vida. Vamos abandonar o cigarro, vamos abandonar a bebida alcoólica. E essas promessas, muitas vezes, são deixadas de lado logo depois que passa a primeira semana do novo ano. Como as pessoas vão seguindo ano após ano, fazendo sempre as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados que não levam a lugar algum, assumindo dívidas, engordando de maneira indevida, trazendo problemas como diabetes, obesidade, problemas na coluna, por falta de esforço, muitas vezes por preguiça de acordar um pouco mais cedo para poder orar e já fazer uma caminhada, procurar uma academia e fazer uma alimentação, um café da manhã com bons alimentos, fugindo dos alimentos processados. E a vida vai seguindo por um caminho que gera frustração, tristeza, uns problemas nos relacionamentos, falta de direcionamento em relação ao cuidado com os filhos, porque não se toma o governo da vida. Vemos aqui que existe um versículo aqui de Provérbios, capítulo 20, que nos traz a orientação da meditação de hoje. O versículo 24, que nos diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Esse versículo nos fala, na verdade, que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor para o bem e também para o mal. Para o bem, para aqueles que governam bem a sua vida. Aqueles que governam bem a sua vida, o próprio Senhor vai encaminhar os seus passos para que ele alcance os resultados bons e favoráveis. Agora, os passos do homem que é mau, que não governa a sua vida, também serão levados para as consequências dos seus atos. Não há como aquele que faz o mal querer colher o resultado do bem para si. A lei da semeadura, que foi colocada sobre a terra, em que Deus faz com que os justos colham o bem e em que os ímpios colham o mal, será aplicada. Nós recebemos as consequências daquilo que nós fazemos. Portanto, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Esse versículo causa um transtorno para aquelas pessoas que vivem praticando mal e, de repente, elas sofrem as consequências e dizem: como que esse mal aconteceu comigo? Eu calculei tudo certinho. Calculei como mentir, como trapacear,
como enganar aquela pessoa. E a pessoa até caiu na minha mentira, no meu golpe, no meu engano. Mas agora eu estou aqui, preso nessa situação ruim que eu não esperava. Eu não consigo entender como que eu caí nisso. Ora, o versículo 24 tem a resposta. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Nós temos o livre-arbítrio para tomar as decisões de como vamos governar a nossa vida. Mas os nossos passos, o que vai acontecer, Deus fará com que nós venhamos a colher aquilo que o nosso livre-arbítrio escolheu, aquilo que o nosso livre-arbítrio decidiu. E então, com base nesse versículo 24, passamos a ler aqui os próximos versículos do capítulo 20, extraindo como que nós devemos governar a nossa vida segundo a revelação de Deus. Porque a Bíblia, ela é uma revelação de como Deus quer que nós sigamos a nossa vida e do que Deus não quer que nós façamos em nossa vida. Então, o governo da vida envolve, primeiramente, o versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O governo da vida começa com a sobriedade. Devemos ser sóbrios, afastar o vinho e afastar bebidas alcoólicas para que nós tenhamos sempre juízo na tomada das nossas decisões. O segundo ponto do governo da nossa vida envolve o respeito com as autoridades. O versículo 2 fala: como o bramido do leão é o terror do rei. O que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Quando nós estamos diante das autoridades, as autoridades têm a força como de um leão. Elas podem produzir o mal contra nós porque elas governam, elas reinam. Então, todo aquele que luta contra a lei, que viola a legislação, que viola as regras do trânsito, viola os direitos do outro, com certeza será punido por aquilo que faz. Então, está pecando contra a própria alma. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira, peca contra a sua própria alma. Também, aquele que governa bem a sua vida cuida dos seus relacionamentos. De que forma? Versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. Então, aquele que governa bem a sua vida, ele toma um caminho honroso, não fica se entremetendo em discussões das outras pessoas. Ele não se envolve com questões relacionadas aos outros. Tem pessoas que vivem comentando a vida dos outros, querendo dar opinião na vida do vizinho, na vida do irmão da igreja, na vida da irmã da igreja. O tempo que é dedicado para se entremeter na vida das outras pessoas deveria ser usado para resolver a própria vida e não se entremeter em cuidar de questões que não são nossas, que são das outras pessoas. Aquele que governa bem a sua vida fica pensando em como guardar a fidelidade e a pureza, que são duas coisas difíceis de se encontrar. Veja que os versículos 6 e 9 falam disso. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O versículo 6 fala: todo mundo fala que é bonzinho, mas quem realmente é fiel? E o versículo 9 fala sobre a pureza. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Nessa vida, nós somos atacados por muitas iniquidades. É a lascívia que pode tomar conta dos nossos olhos,
É a inveja que pode tomar conta do nosso coração por alguma coisa que o nosso próximo conquista. É a indignação com a injustiça que acontece na terra e que muitas vezes faz o justo pensar: eu não vou mais ser fiel, eu não vou mais ser puro. A partir de agora, todo mundo faz a coisa errada, então eu também vou fazer. Existem esses desafios no dia a dia. Quem é que preserva a fidelidade, como diz o versículo 6? E quem é que vai guardar a pureza, como diz o versículo 9? Aquele que governa bem a sua vida vai depositar a confiança em Deus. Como nós começamos no versículo 24: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Vale a pena, no longo prazo, manter a fidelidade e manter a pureza. O Senhor dirigirá os passos de quem se mantiver fiel e puro para um bom caminho. E aqueles que governam bem a sua vida sabem que no cuidado com os seus filhos precisam educá-los para que eles também sejam futuras pessoas que governam bem a sua vida e corrigem os seus filhos. Veja que o versículo 11 fala: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Quando vemos que os nossos filhos têm uma inclinação para fazerem as coisas erradas e corrigimos para que elas se mantenham no caminho da pureza e da retidão, no caminho da pureza e da fidelidade, temos a certeza que esses filhos serão guardados por Deus e o próprio Deus encaminhará os passos dos nossos filhos para que eles recebam o bem, porque como nós começamos essa meditação no versículo 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o seu caminho? Fazendo as coisas certas, o Senhor endireitará o caminho. Outra questão que envolve o governo da vida é lutar contra a preguiça. Os versículos 4 e 13 falam a respeito da preguiça. O 4: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. O preguiçoso, ele tem problemas de enfrentar as dificuldades. É necessário enfrentar, assumir uma postura de governo. Se está frio, então vamos colocar blusa. Se falta uma ferramenta, vamos conversar com alguém que possa nos emprestar para podermos prosperar e depois comprar a nossa própria ferramenta e devolver aquela que tomamos por empréstimo do nosso próximo. Sempre existem formas de desenvolver habilidades e de se abrirem portas, mas o preguiçoso, ele sempre encontra uma desculpa. O que tem servido como desculpa para não prosperar, para não avançar, para não começar o seu negócio, para não aprender uma nova habilidade, para sair da zona de conforto e alcançar um resultado mais favorável na sua vida financeira, na sua saúde, na sua vida espiritual. O preguiçoso. E o 13, que fala: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Aqueles que são muito achegados, muito apegados ao sono, acabam deixando muito tempo da sua vida jogada ao léu. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Abre os teus olhos em relação à sua vida espiritual, em relação à sua vida no corpo físico, com relação à sua saúde, cuidando da sua alimentação, cuidando da prática de esportes. Abre os teus olhos no seu relacionamento conjugal, abre os seus olhos no seu relacionamento com os seus filhos.
e você vai se fartar de pão. O pão aqui está falando de alimento, mas a palavra de Deus também é o pão. O bom relacionamento com o cônjuge também é pão da vida. É o pão que traz felicidade. O governo da vida também envolve a busca por sabedoria. Veja aqui os versículos que falam que buscar a sabedoria é importante. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. O versículo 5 fala que o conselho é uma boa forma de resolver as questões da vida. Mas o homem inteligente não fica apenas com o conselho no campo teórico, não fica com o conselho no coração. Tem muitas pessoas que têm uma ideia, acho que vou fazer isso e vai dar certo. E elas não tiram a ideia para fora. O homem de inteligência pega a ideia, o conselho, e ele pratica, ele realiza, coloca em ação. Então, mais importante do que conhecer é você ter um bom conselho e você tirá-lo para fora, realizar, praticar, fazer aquilo que tem que ser feito, entendendo que você precisa fazer para que você consiga o resultado. Outro versículo que fala sobre sabedoria é o versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. É necessário entender que nós fomos feitos por Deus. Deus nos fez para dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, que Deus criou o ser humano para governar. Mas muitas pessoas não atentam que o ouvido que ouve e o olho que vê foi o Senhor que fez. E por que o Senhor fez o ouvido e o olho? Para nós podermos ouvir e aprender novas coisas para o bem, e olhar e contemplar toda a obra que Deus fez, para percebermos quão grande é Deus e quão grandes coisas nós podemos fazer. Mas tem pessoas que não entendem isso. Elas usam os ouvidos para prestarem atenção em fofocas, em mentiras, em inverdades, e usam os olhos para verem o mal, para pensarem e alimentarem o mal. O versículo 12, quando fala que o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos, está nos dizendo: Deus nos formou nos mínimos detalhes. Todos os nossos sentidos foram dados por Deus e nós devemos usá-los para governar bem a nossa vida. O versículo 18 continua falando sobre sabedoria. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Mais uma vez falando, você precisa buscar conselhos sábios, conselhos prudentes. A sabedoria é muito importante para governar bem a sua vida. Nessa vida, nós temos batalhas, temos guerras diárias. É com conselhos prudentes que se faz a guerra. É com conselhos prudentes que se derrotam os adversários, como a nossa preguiça, a nossa falta de vontade de fazer uma coisa que precisa ser feita naquela hora, procrastinação. É com conselho que nós vencemos essas situações. E o versículo 21 fala que, entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. O que o versículo 21 nos fala é sobre não ter pressa em tomar posse de bens, de propriedades, de conquistar riquezas. É bom tomarmos posse de heranças, de conquistarmos riqueza, posses, bênçãos, mas nós precisamos sempre enriquecer, prosperar, tomar posse das nossas heranças com cautela,
sabendo que cumprimos o passo a passo, que não estamos passando por cima do direito de ninguém. Existem aqueles irmãos que, quando os pais falecem, começam a disputar a herança dos pais e muitas vezes um quer passar por cima do outro irmão, querendo se apropriar dos terrenos, das posses, deixando de respeitar o direito do irmão. Tomam posse de maneira apressada e depois, no julgamento, o juiz faz a distribuição correta e depois acabam se frustrando e acabam sendo amaldiçoados pelos outros irmãos. Então, o versículo 21 fala da sabedoria para buscar as posses, para preservar o respeito com os familiares. Outra questão sobre o governo da vida é você ser sempre justo e sincero. O versículo 7 fala sobre isso. Fala: o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Por quê? Os filhos do justo vão ser lembrados como aqueles que são filhos daquele que sempre procedeu com justiça e com verdade. Nas suas negociações, nunca use pesos injustos, nunca procure enganar os outros. Veja o versículo 10. Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. E o versículo 23, que fala a mesma coisa. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Seja justo e sincero, como diz o versículo 7, e não engane a ninguém. Não use duas balanças, balanças que são mentirosas nas suas negociações, como dizem os versículos 10 e 23, e não procure prejudicar o outro nas suas negociações, como diz o versículo 14. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Como aquelas pessoas que procuram defeitos naquilo que estão comprando para conseguirem um desconto, uma redução absurda do preço daquilo que estão comprando, e depois que compraram por aquele preço abaixo do valor, vão dizendo: comprei esse negócio e paguei bem barato porque o vendedor me vendeu por esse preço. Não faça isso. Versículo 15. Use a sua boca com conhecimento. O versículo 15 fala sobre isso, sobre o que você fala para as pessoas, o que você fala para você mesmo. Você fala palavras ruins sobre você? Comece a valorizar as palavras que você fala sobre você mesmo. O versículo 15 fala: há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Aquilo que você fala é como joia preciosa. Valorize as suas palavras para dizer a respeito de si mesmo que você é imagem e semelhança de Deus, que você é amado de Deus, que não importa qual o vício e qual a situação em que você está, diga: eu vou sair dessa com a ajuda de Deus. Vou me reerguer no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com meu cônjuge, com meus filhos, na minha empresa, no meu negócio. Quando acordar, diga: hoje vai ser um dia extraordinário, maravilhoso, onde eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou derrotar o mal. Eu sou um vencedor. Essas são palavras de conhecimento. A Bíblia fala que você é imagem e semelhança de Deus, que você é amado por Deus, que não importa quais são os seus vícios e erros, porque Ele nos ama e Ele nos trouxe vida e nele nós recebemos a vitória sobre qualquer vício ou obstáculo. Então se aproprie dessas palavras, que são as palavras do conhecimento da Bíblia, da revelação de Deus para a humanidade. Use os seus lábios como joia preciosa. As suas palavras valem mais do que ouro e do que abundância de rubis. Com as suas palavras, você consegue aprender novas coisas, chegar a lugares que você nunca pensou e obter
ouro e riqueza, de maneira infindável. Portanto, cuide das palavras que você fala, para que você governe bem a sua vida. Ainda o versículo 16 fala sobre emprestar dinheiro e sobre ser fiador. Aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa e penhora por um estranho. Então, não assuma a fiança de alguém que você não conhece. Não empreste dinheiro para pessoas que você não conhece. Aliás, sobre empréstimo de dinheiro, ensina-se em Provérbios 11:25 que a alma generosa prosperará e aquele que atende será atendido. Quando você tem parentes e amigos que precisam da sua ajuda, que precisam de dinheiro, você tendo a disponibilidade, doe o dinheiro. Ajude de tal maneira que você não fique na expectativa futura de receber de volta, para que, em havendo uma falta de devolução, você não se frustre e perca a amizade da pessoa. Mas não assuma fiança de quem você não conhece para que você continue no governo da sua vida. A pessoa vem até você e fala: me empresta dinheiro, seja o meu fiador, porque eu me envolvi nisso e naquilo. Qual a responsabilidade que você tem se uma outra pessoa tomou uma decisão errada na vida dela? Governe a sua vida. Não deixe que as outras pessoas entrem na sua vida e comecem a governar o seu bolso. Aquele que te pede dinheiro emprestado, que pede fiança para você, e você, por dificuldade de dizer não para aquela pessoa, fala sim, quando você fala sim para ela, você está abrindo mão do governo da sua vida. Nunca abra mão do governo da sua vida. Você precisa governar a sua vida. O dinheiro que você conquistou com o seu trabalho, com o seu esforço, é exclusivamente seu. Já tem uma destinação específica para o teu propósito, para a sua vida. A cada pessoa é responsável por aquilo que assume e pelas decisões que tomou. Você não precisa governar a vida do outro. Você pode dizer para o outro: busque em oração a Deus. Procure uma outra pessoa que possa lhe ajudar, porque eu já tenho o meu dinheiro comprometido com os meus projetos, com os meus planos. Se você resolver agir com generosidade, então veja, faça uma análise daquilo que você pode doar, daquilo que você pode oferecer para a pessoa. Mas faça isso de maneira consciente. Faça isso de tal maneira que você tenha o controle e o governo da sua vida. Uma outra forma de governar a vida está aqui nos versículos 17, 19, 20 e 22. O 17 fala que suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Então o versículo 17 é: fuja da mentira. Quando você foge da mentira, sua vida está firme, sem nenhuma aresta para que alguém venha te condenar chamando você de mentiroso no futuro. Fuja da fofoca. O versículo 19: o que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. O versículo 19 fala para fugir da fofoca e para fugir das pessoas que vivem maldizendo, falando mal de tudo, porque pessoas que falam mal a respeito de tudo mostram que não têm controle sobre a própria vida. Se você contar um segredo para ela vai contar o segredo para as outras pessoas, porque ela não tem controle sobre aquilo que ela fala. E também não se entremeta com aquele que afaga com os lábios, pessoas que elogiam demais. Tome cuidado com pessoas que ficam sempre elogiando, elogiando. O que essas pessoas querem na realidade? Quando se aproximam de nós, sempre elogiando. Muitas vezes sem um motivo. Versículo 20.
o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Honre os seus pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe e você terá longevidade, para que você tenha longos dias. Então honre os seus pais. Eles erraram com você? Perdoe e mude a rota. Faça a coisa certa. Se o erro deles deixou algum trauma na sua vida, então você sabe o que não fazer. Corrija o curso da sua vida. Você pode governar agora, você tem o controle e o domínio sobre a sua vida. Também, deixe a vingança de lado. Versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. E, terminando aqui a meditação, os últimos versículos que falam sobre o governo da vida. Os versículo 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Todos nós somos responsáveis pela nossa vida. Todos nós somos reis, somos governantes da nossa vida. Quando o versículo 8 fala assim, assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal, nós devemos ler assim, quando eu assumo a posição de rei que eu tenho sobre a minha vida, e eu me assento no trono do juízo, ou seja, eu começo a tomar o pé e a assumir a responsabilidade pela minha vida, ao invés de deixar os outros governarem a minha vida, aí eu começo a ver bem o que está acontecendo comigo. E com os meus olhos, vendo bem, eu posso dissipar todo o mal. Então, governe a sua vida, sente no trono da sua vida e comece a governar. Comece a olhar e prestar atenção no que está errado, para que você dissipe o mal. Versículo 26, fala assim, o 26. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. Seja um governante, um rei sábio na sua vida. Afaste-se das pessoas que praticam o mal. Quando o versículo 26 fala que o rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda, significa que faz girar sobre eles a roda e aplicar a punição a quem pratica o mal. Aplique a punição correta. Coloque para fora da sua vida aquelas pessoas que não trazem nada de bom para você. O versículo 28. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Benignidade é o mesmo que bondade. Então governe a sua vida guardando a bondade no coração e guardando a verdade. Seja sempre honesto, verdadeiro e correto nos seus relacionamentos, em tudo que você faz, porque assim você vai firmar o seu trono, a sua vida. Vamos considerar aqui que o nosso trono é a nossa vida. Você vai firmar o seu trono, você não vai ter o que temer. No versículo 29, o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. Lembre-se, quando você é jovem, que um dia você vai envelhecer. Toda a força que você tem na sua juventude, um dia vai se converter em cãs, que são as marcas do tempo, que são as marcas da velhice. Então use bem a sua juventude, a sua força, que é o que você tem de beleza nessa fase da vida, para que quando você chegar na velhice, você tenha, e você estiver ali com as marcas da velhice, você tenha motivos de alegrar-se. Porque o versículo 30 fala: os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Em outras palavras, porque aqueles que fazem o mal vão ficar com vergões de feridas para serem purificados da sua maldade. E ninguém quer ficar com vergões de feridas ou
receber pancadas da vida que penetram tanto no fundo da alma, no íntimo do ventre, que as pessoas ficam com traumas que precisam depois de tratamentos psicológicos porque sofreram de tantas pancadas que tomaram da vida por terem tomado decisões erradas. Então, o versículo 25 fala que laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, então inquirir. No seu relacionamento com Deus, tenha respeito por Ele. Não faça votos sem que você esteja realmente disposto a cumprir, porque Deus é verdadeiramente santo. Tenha um comprometimento real, autêntico, verdadeiro com Deus. Respeite a Deus porque é Ele que dirige as consequências dos passos que nós tomamos. E por último, o versículo 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Então, guarde a sua alma. A nossa alma é o centro das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que nós buscamos. Coloque na sua alma palavras que vêm de Deus e palavras que são para o bem, para o bom governo, a boa administração, a boa gestão da sua vida e do seu tempo. Tome a sua alma como um lugar em que a lâmpada do Senhor habita, porque é dali da alma que vão sair as decisões da sua vida, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Deus sabe tudo aquilo que você carrega no seu íntimo, no seu coração. Guarde o bem dentro de você, governe bem a sua vida. Começamos essa meditação com o versículo 24 e vamos terminar citando novamente esse versículo. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Nós somos responsáveis pelo governo da nossa vida. Somos responsáveis pelas decisões porque Deus nos deu livre-arbítrio. Mas os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Aquilo que fizermos não é aquilo que sofreremos como consequências se fizermos coisas erradas e que receberemos de bênçãos se fizermos a coisa certa, porque é o Senhor que vai dirigir os nossos passos. Essa é a meditação de hoje. Governe bem a sua vida. Deus abençoe. Amém.